É isso aí, povo de Deus! Tarde abençoada hoje na presença do Senhor, nosso Deus, juntamente com o irmão Nataniel. E nós vamos falar nesse momento, Pai seja convosco, os dois bodes da expiação, né, irmão Nataniel? Não é expiatória não, da expiação. E o texto lido, irmão Nataniel, Levítico 16, de 1 ao 10. Vamos lá. Amém, graças a Deus, aleluia. Também deixa a minha oração mais uma vez. Pai seja contigo para mais pessoas, Pai seja convosco, então não perca, fique ligadão aí, então para a honra e glória do nosso Deus, colabore aqui com a nossa programação em nome de Jesus Cristo. E vamos agora, como o pastor José Medeiros já ordenou, vamos aqui, Levítico 16, de 1 a 10. E se você acompanha em vídeo, você pode acompanhar na tela. Então, a gente vai cada dia de bom para melhor, no nome santo de Jesus. Então, aqui os versículos. Então, vamos lá. Diz o seguinte: o Senhor falou com Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a toda hora no lugar santíssimo através do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Essas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Depois pegará os 2 bodes e os apresentará ao Senhor à entrada da tenda da congregação, e tirará sorte quanto aos 2 bodes, uma para o Senhor e outra para Azazel. 9. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado, mas o bode sobre o qual caiu a sorte para Azazel será apresentado vivo ao Senhor para se fazer propiciação e será enviado para Azazel num deserto. Até aqui versículo 10 eu li na versão NVI, nova versão internacional. Amém. É isso aí, meus queridos, é isso aí. Tudo bem, graças a Deus, para que nós possamos entender a palavra de Deus, né? Muito bem, você que está aí do outro lado, você pergunta, que Azazel é esse, né? Então, a emissário era conhecido como bode emissário, que era enviado ao deserto, né? Que era também por expiação do povo, pecado do povo. Meus queridos, amados irmãos, segundo a palavra de Deus, nós vamos destrinchar aqui, né, irmão Nataniel? Se eu não souber, o Nataniel sabe, porque o Nataniel conhece de profecia, né, irmão Nataniel? Estuda muito, olha aí, rapaz. Conheço um pouco, pastor Medeiros. Confirmou, amém. Vocês prestam atenção? Assim seja. Depois ele disse que conhece um pouco. Eu não entendi, porque ele confirmou que sabia, depois disse que um pouco. Não sei. Vamos lá. É o seguinte, a palavra de Deus é bem claro, né, sobre esses 2 bodes. Irmão Nataniel, o que diz aqui a palavra do nosso Deus em Isaías 53:5. Amém. Então vamos aqui para a leitura. Você preste atenção para você não perder o fio da meada. Então vamos aqui, Isaías 53:5. Amém, graças a Deus. Então vamos lá para você não perder o fio da meada. Então diz: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões,
foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Louvado seja Deus. Então essa aí representa o cordeiro, né? Era o cordeiro que é morto, né, pelo pecado do povo, e esse cordeiro simbolizava, né, ali na profecia, que chegou até Jesus Cristo, o Messias, que morreu por nós. Ele foi moído, foi foi chicoteado, sofreu, né, mas ele não reclamou, foi até o final. Então, sobre esses dois bodes expiatórios, também era algo que era feito, né, para a expiação do povo. E depois da morte do Senhor Jesus Cristo, foi o único sacrifício feito por nós. E não precisa mais, né, esse sacrifício, porque Jesus já fez. Também existiu o sacrifício da manhã e à tarde, também não é necessário. Jesus fez um sacrifício para tirar realmente o pecado de uma vez por todas daqueles que se arrependem. Isso é, daqueles que se arrependem. Muitas pessoas acham que Jesus veio ao mundo para tirar o pecado do mundo, e todas as pessoas podem ser salvas na vinda do Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu para tirar os pecados do mundo. Só que você vai ver a explicação para tirar o pecado daqueles que se arrependem, né? Daqueles que vêm para a luz. Aqueles que não querem vir para a luz não tem como ser perdoado, porque como é que a pessoa sabe que Jesus veio e fez um sacrifício, né, para tirar os pecados das pessoas que se arrependem? Isso aqui, esses bodes, era oferecido, a pessoa confessava o pecado na cabeça de um, né, e um era as duas mãos, um era sacrificado e o outro era levado ao deserto. Então os dois bodes, eles iam sofrer por causa da pessoa. Os dois bodes, um morria e o outro ia sofrer, né, passar sede e morrer de fome, perdido no deserto. Então, meus queridos, é algo muito penoso, né? O que os animais passou pelos homens, porque era para ser o homem que era para ser isso. Pecou, né? Jogar o homem no deserto, né, irmão Nathaniel? Aí, isso aqui pecou, vamos levar ele para o deserto para ele ser provado lá. Se ele voltar para casa, está perdoado os pecados dele. Mas aí não, o bode era o sacrifício, né, pelo povo. Vamos ver. Irmão Nathaniel, tem alguma pergunta sobre o bode emissário? Amém. De fato, pastor José Medeiros. Então vamos aqui para a nossa primeira perguntinha. Fique ligado. Nossa primeira perguntinha é a seguinte: a Moisés foi ordenado construir um santuário destinado a serviços rituais. Que modelo lhe foi dado, pastor José Medeiros? Diga para nós. Que modelo foi dado? Vamos ver Êxodo 25, 9 e o 40. É a Bíblia que vai explicar para nós. Que modelo é esse? Amém. Êxodo 25, 9 e 40 é para agora. Amém. Diz: façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Agora o 40. Amém. Diz: tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Então tenha cuidado de fazer segundo o modelo que Deus mostrou, né, para que Moisés fizesse. Então Deus mostrou para Moisés, e Moisés desenhou ali para os oríveis, para os artifícios, a pessoa que ia trabalhar ali para fazer de acordo com o modelo que Deus falou para Moisés. Moisés não fez nada por conta própria. Tudo que ele fez foi Deus que ordenou ele fizesse, que ele não fizesse de outra forma. Êxodo 26, versículo 30. Amém, graças a Deus. Vamos aqui, em nome de Jesus, esquadrinhando as Escrituras. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. Então diz: faça o tabernáculo de acordo com o modelo que lhe foi mostrado no monte.
Ou mais uma repetição para ele não sair, né, do modelo que Deus falou. Outra coisa, Atos 7 e o versículo, irmão, é 44. Amém, pra já, pastor José Medeiros, glória, aleluia. Então vamos pegando aqui a palavra, preste bem atenção que eu já vou ler com muita cautela para você entender. Diz: no deserto, os nossos antepassados tinham um tabernáculo da aliança, que fora feito segundo a ordem de Deus a Moisés, de acordo com o modelo que ele tinha visto. Louvado seja Deus. Quer dizer que esses modelos é o mesmo modelo que havia no céu. Deus fez para que os homens também seguissem, né, o mesmo padrão. Louvado seja Deus. O mesmo padrão que era do céu, Moisés também, Deus mostrou para ele, não faça diferente, tem que ser dessa forma. E outra coisa também, irmão Nathaniel, Hebreus 9, 24 e 25. Amém. Então vamos aqui para a palavra do Senhor. Amém. Então vamos aqui, diz a palavra do Senhor nosso Deus, para o nosso aprendizado e enriquecimento espiritual. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Glórias a Deus. Porém, para se oferecer repetidas vezes, a semelhança do sumo sacerdote, que entra no Santo dos Santos todos os anos com o sangue alheio. Hebreus 10, 1. Amém, é para já, graças a Deus. Então está na agulha também, diz: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, não a realidade dos mesmos. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Realmente, segundo o que está escrito aqui, esses bodes expiatórios eram oferecidos uma vez no ano, né? Era oferecido no novilho pelo próprio sacerdote. Ele não podia entrar no santuário sem antes tomar banho, né? Tinha que ser limpo. É por isso, irmãos, quando a gente vai se apresentar diante de Deus, tem que estar limpo em tudo, né? Coração, mente, corpo. Você vê que ali quando Deus pediu para o povo falar com ele, o povo estava sujo e Deus mandou que eles tomassem banho durante 3 dias e se purificassem. Hoje, né, a pessoa não leva mais em conta se apresentar a Deus de qualquer jeito, mas nós temos que ter cuidado, né, para se apresentar diante do Senhor, né, com vestes limpas, coração limpo, tudo limpo, né? Vai depender da situação também, né? Quando você for falar com Deus, tem situação que não dá tempo de se limpar, né, irmão Nathaniel? E limpar assim do dia a dia do trabalho, né, que eu tô falando. Às vezes a pessoa vai caminhando no caminho e precisa de se valer de Deus, pedir a proteção do Senhor. Mas o certo é que a pessoa, antes de sair de casa, se apresentar diante do Senhor, conversar com ele, pedir a proteção dele, né? E confiar. Então aqui a gente vê que Arão foi dado um conselho que ele e seus filhos, para entrar no Santo do Santo, santuário, onde ficava a Arca da Aliança, tinha que entrar uma vez por ano. E tinha que, quando ele fosse entrar, ele tinha que sacrificar um novilho sem defeito, e também 2 bodes era apresentado, um pelo pecado do povo e outro para também ser pelo mesmo ato, que era o pecado do povo, solto o deserto. Então vamos ver, eu creio que até agora, né, foi feito aqui um modelo que Deus pediu do santuário, e Jesus ofereceu uma vez por toda, sem precisar de estar repetindo, como como o sacerdote fazia. Jesus fez uma vez por toda para tirar o pecado de nós de uma vez por toda. Ele entrou no Santo do Santo para ali intervir por nós diante de Deus, para rogar por nós. Louvado seja Deus. Então vamos lá, irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, graças a Deus. Então, pastor José Medeiros, vamos sempre honrando ao Senhor nosso Deus.
vamos adorando. Então, a próxima pergunta para a gente entender, para você aqui colaborar. Então, entenda. Agora, a segunda pergunta: quantos compartimentos possuía este santuário ou tabernáculo e por que um véu interior separava as partes? Pastor José Pronto, né? O santuário, que era chamado propriamente, né, dito e compõe de 2 compartimentos, como ali foi dito, a saber, né, irmão Nathaniel, o santo lugar, onde ministrava diariamente, né, os sacerdotes, e o santo dos santos, ou o santíssimo, onde habitava a presença de Deus. Veja aí os compartimentos que havia, né? E estava ali a arca do concerto, Nathaniel, era que estava ali. E neste compartimento, Nathaniel, e você ouvinte, somente o sumo sacerdote podia entrar uma única vez, irmão Nathaniel, por ano, no dia de quê? Da expiação. Veja aí, para você entender, Levítico 16:2, só uma repetição. Aqui eu vejo aqui, irmão Nathaniel. Amém. Ó, disse, pois, o Senhor a Moisés: diz a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque ou apareça uma nuvem sobre o propiciatório. Eita, não. Então ali é onde era feita a propiciação do povo, né? Apresentado o pecado do povo. E Deus avisou para Moisés avisar o sacerdote que ele não podia estar entrando toda hora, não. Nem toda hora que ele quisesse ele podia entrar, não podia morrer. Então ele disse, olha, não entre toda hora. Então era só uma vez por ano que ele entrava ali no Santo dos Santos e se preparava primeiro, né? Hebreus 9:7, irmão Nathaniel, confira lá. Amém, graças a Deus. Vamos para essa leitura abençoada. Então, aleluia, eu vou colocar aqui para nossos irmãos verem. Então, vamos aqui com a palavra do Senhor nosso Deus para colaborar o entendimento. Então, diz aqui o seguinte, amém. No entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Pois é, né? E também, já que estamos aqui, é o mesmo contexto, irmão Nathaniel, terceira pergunta, veja o Levítico 16:6. Amém, graças a Deus. Para já, pastor José Medeiros, nossos irmãos, acompanhe, sintonize, não perca aqui a palavra. Então, diz o seguinte, aleluia, vamos lá. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e por sua família. Pronto, então, é algo muito, irmão, precioso de nós procurar entender, né, irmão Nathaniel? Que amém. Tudo que Deus fez, ele fez para que o povo aprendesse a fazer a sua vontade, nunca fizesse ao contrário, porque quando nós faz ao contrário, aí você não está fazendo a vontade de Deus, mas sim a sua. Quando eu faço a minha vontade, é a minha vontade. Se eu quero essa roupa aqui, aí a pessoa, não, tu compra essa aqui que é bonita. Não, mas quem achou bonita foi a pessoa. Eu não, eu quero essa. Então assim, a pessoa às vezes faz aquilo que é do seu agrado. Deus não, Deus escolheu e disse, é para fazer assim, 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 para que vocês não morram. Então você vê ali a situação dos 2 filhos de Arão, que desobedeceram e morreram, né, por desobediência, porque Deus falou que morreria e eles fizeram algo abominável diante de Deus, desobedecendo. Para que eles não morressem, Deus avisou para Arão que ele fizesse dessa forma. Os 2 bodes expiatórios, né, deveria oferecer pelo pecado do povo.
Irmão Nathaniel, passando para a quarta pergunta, o que diz aqui a quarta pergunta? Qual é a pergunta exata? Amém, graças a Deus. A quarta é a seguinte: de que constava a cerimônia de purificação, pastor Zé Medeiro? O que significa isso? Pronto, o que significava, né? Havia uma oferta de um novilho, irmão Nathaniel, e também um carneiro, além do banho, né, do vestimento que eles faziam, do sumo sacerdote, que não contaminarem, né, nesse estudo, pois todos ali era algo que eles deveriam fazer para não se contaminar. Deveria ali, irmão Nathaniel, uma purificação de tudo, né, do seu corpo, alma. E você, o que você me diz sobre isso, irmão Nathaniel? Amém. Então, bem interessante, nós observamos as Santas Escrituras sendo bem claras acerca desse assunto. Então, nós estamos aqui avaliando, os 2 bodes eram para expiação e eles eram sem mancha. Então, muito interessante a gente entender esse aspecto. E nós observamos também, exigia-se a santidade de quem fazia todo esse trabalho de expiação, o sumo sacerdote. Ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos. Existia o Santo do Santo e existia ali o outro compartimento, que era o outro compartimento, que era o santo lugar, ou o lugar santo. Então a gente observa que os sacerdotes faziam seus trabalhos e nós observamos todo o cuidado que deveria ter, o zelo que deveria ter em todas as cerimônias que eram em sacrifício de animais. Então o sacerdote ele pelejava. Então vamos ler aqui um comentário abençoado para você entender. Então preste atenção. Havia a oferta de um novilho e um carneiro, além do banho e vestimenta do sumo sacerdote, o que não comentaremos neste estudo, pois nos ateremos aos pontos principais. Da congregação de Israel se tomavam 2 bodes para expiação pelo pecado, um sorteio destinado a designar a função de cada bode que era feito. Um deles seria sacrificado e outro seria o bode emissário. A este último competia realizar a parte final do ritual, transportando para fora do arraial o pecado do povo. O sangue do... Então vamos aqui. O sangue do primeiro bode era trazido por Arão para dentro do Santo dos Santos e espargido sobre o propiciatório. Findo isto, o segundo bode era apresentado e sobre a cabeça deste eram confessadas todas as iniquidades do filho de Israel. Um homem levava este bode ao deserto, e assim as iniquidades eram levadas a uma terra solitária. Somente então estaria concluído o dia e o serviço da expiação. Então, aí tá bem claro, né, sobre para que servia, né? Um bode era levado até o santuário, espargido o sangue dele, sacrificado, e o outro era levado para fora, né? Que levava ali o pecado do povo para o deserto. Então todos eles, analisando a palavra, que era o ato de purificação, era a forma de ser purificado. Ainda bem, né, irmão Antônio, que Deus teve misericórdia de nós e enviou a Jesus Cristo ali para fazer esse único sacrifício. Já pensou que hoje precisasse de tudo isso, irmão Nathaniel? Em todas as igrejas de Deus, onde tivesse, né? Já que era só o sacerdote levítico que podia fazer, e aí todos tinham que se candidatar, né? Todos tinham que se procurar uma congregação levítica, irmão Nathaniel. Realmente, mas graças a Deus, eu sabia que o templo não ia mais existir, porque ia ser destruído. E Deus deu oportunidade para todas as pessoas se salvar por meio de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, ainda tem outra pergunta que fala sobre o bode emissário. O que significa isso? Amém, graças a Deus. Vamos lá aqui para que você entenda. Amém. Então vamos aqui para a pergunta e o comentário. É o seguinte: pode o bode emissário ser considerado como Satanás?
Note que os versículos 5 e 10 são bem claros ao afirmar que ambos os bodes eram para expiação do pecado. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para expiação do pecado. E diz, mas o bode sobre o que caía a sorte para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, para enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ora, se ambos os bodes eram para se fazer expiação, o bode emissário não pode ser Satanás, em hipótese alguma. O adventismo incorre em grave erro ao defender essa tese, pois isso, em outras palavras, seria admitir que Jesus depende da ajuda do diabo para realizar a salvação do homem. Daqui surgiu a base para a ideia de que, após a vinda de Cristo, a terra virará um deserto sem habitação e será a morada de Satanás por 1000 anos, numa prisão circunstancial, pastor Medeiros. Sim, essa tese, né, surgiu do adventismo, né, que eles pegaram interpretaram essa forma, que o Satanás, né, seria o futuro de Satanás. A terra ficaria deserta, o povo ia tudo para o céu, os salvos, e o Satanás ia ficar sozinho na terra, né? Isso é um absurdo, né, irmão Natânia? A forma de interpretação da Escritura Sagrada. A Bíblia não fala nada disso. Isso aí são palavras que os homens colocaram, né, em suas histórias próprias. Isso é desviar o foco da palavra, porque Jesus, esses 2 bodes, todos eles representavam, né, o sacrifício pelo povo. Não tinha nada a ver, Satanás ia sacrificar, não tinha nada a ver com Satanás. Satanás não tem nada para oferecer de bom para o povo. Então ele é sujo total, não é cheio de defeito. E os bodes eram sem defeito, todos eles eram apresentados para tirar o pecado do povo, que simbolizava Cristo. Louvado seja Deus. Irmão Nathaniel, tem mais pergunta? Amém, com certeza, pastor José Medeiros. Vamos, meus irmãos, aprendendo da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos adorar. Amém, graças a Deus. Então vamos agora aqui para a próxima perguntinha. Então, 6ª pergunta, mas não diz o verso 20, havendo, pois, acabado de espiar o santuário e a tenda da congregação e o altar, então fará chegar o bode vivo? Não prova isso que antes do bode emissário sair, o santuário já estava purificado e o serviço de expiação totalmente encerrado? Não prova. Veja que o serviço do dia da expiação incluía a remoção dos pecados para fora do arraial, sem o que o trabalho estava incompleto. O bode emissário também fazia expiação, como nos versículos 5, 10 e 22, pois tinha sobre si os pecados e os levava. Que pecados eram estes? Se o primeiro bode já os tinha expiado, o trabalho era feito em 2 fases. O primeiro expiado no santuário e depois removido do arraial. Corretamente, louvado seja Deus. É o que diz aqui o versículo 22. Assim aquele bode levará sobre si, né, toda a iniquidade deles, a terra solitária. Enviará o bode ao deserto. Então, aquele bode, o segundo bode, era que levava os pecados do povo para fora. Ali, primeiro era expandido o outro para limpar o santuário pelo pecado do povo, e o outro era levado, né, sobre a cabeça dele, era confessado o pecado de todo o povo de Israel. Era um sacrifício ali que era feito uma vez por ano, pela ignorância do povo, aquelas pessoas que pecavam por ignorância, aquelas pessoas que pecavam, que não confessavam os seus pecados, que não levava um sacrifício pelo pecado dele. Então esses bodes representavam tudo isso. A pessoa às vezes pecava
e não ia se confessar com o sacerdote, não ia contar os pecados, nem levava sacrifício algum. Então Deus sempre foi cuidadoso com isso, sabia que o povo era falho. E hoje não é diferente, né, irmão Nathaniel? Quantas vezes as pessoas pecam e não confessam diante de Deus? E tudo que a pessoa faz de errado, irmão, nós temos que confessar a Deus. Deus sabe que nós erramos, mas Ele quer que nós confessamos. Porque Jesus Cristo, como é que Ele vai defender a tua causa se tu não contar, né? Se tu não contar para Jesus, para Deus, pedir para Jesus te ajudar nessa causa, assim era feito. Vamos ver outra pergunta, irmão Nathaniel. Está se cumprindo aqui o horário? Amém, graças a Deus. Então vamos colaborar aqui o entendimento para a honra e glória do nosso Deus. Então a 7ª pergunta é a seguinte: quem na verdade representa os 2 bodes e por quê? Amém. Jesus é o único que tira o pecado do mundo. Ele realizou o trabalho do 2 bodes, levando os nossos pecados sobre si para fora do lugar santo, do arraial, e sendo sacrificado no Calvário. Lá ele realizou uma obra plena, completa. Isaías 53, 4 a 12. Hebreus 13, 11 e 12. No antigo pacto não era permitido se oferecer sacrifício fora das dependências do tabernáculo. Levítico 17, 8 e 9. Aí certamente está a razão de se precisar de 2 bodes para a expiação, purificação do santuário e remoção dos pecados. Pronto, é o que está escrito, né, em Hebreus capítulo 13, versículo 11 e 12. Veja, vamos conferir? Amém, graças a Deus. Então vamos aqui para a palavra do Senhor, muito importante você acompanhar aqui, observar que a palavra faz todo sentido. Amém. Então vamos lá para a palavra do Senhor. O sumo sacerdote leva sangue de animais até o Santo dos Santos como oferta pelo pecado, mas os corpos dos animais são queimados fora do acampamento. Assim, Jesus também sofreu fora das portas da cidade para santificar o povo por meio do seu próprio sangue. Louvado seja Deus. Tudo simbolizava Cristo e tudo aconteceu com Cristo, as mesmas coisas que acontecia com os animais, os sacrifícios, as ofertas, para se cumprir a palavra. Irmão, o último, irmão Nathaniel. Amém. A 8ª pergunta: quem afinal é Azazel? Não era o nome do bode emissário? O texto diz: quando ao bode a qual caiu sorte para Azazel, a fim de ser enviado a Azazel no deserto. Levítico 16, 5 e 10. Na versão Bíblia de Jerusalém, o texto não diz que o bode era Azazel, mas que ele seria enviado a Azazel. Segundo a versão síriaca, cananeus e hebreus entendiam que Azazel era um demônio que habitava no deserto. A nota de rodapé da Bíblia de Jerusalém, página 192, acrescenta: deve-se notar que o bode expiatório não é sacrificado a Azazel, mas leva para o deserto, morada deste demônio, as faltas do povo. E nós vamos aqui para uma meditação. Os animais apresentados a Deus deveriam ser sem mancha e sem defeito. Se um dos 2 bodes representavam a Satanás, perguntamos: desde quando este personagem é sem mancha ou defeito, pastor Medeiros? Sim. Ou sem mancha ou sem defeito, né? É coisa que as pessoas interpretam errado, irmão Nathaniel. Então a escritura é bem clara, são tantas interpretações erradas, né, que a escritura não diz nada disso, né? Não fala nada disso. Os homens que põem na sua própria mente, na sua própria cabeça, e aí escreve, e o povo fica aí falando coisas que não está escrito. Portanto, tenha muito cuidado. Jesus fez o sacrifício, esses bodes representavam o pecado do povo, levava toda a iniquidade que eles tinham cometido durante o ano, e Jesus levou nossa iniquidade uma vez por toda dos que se arrependem. Que Deus abençoe, paz seja convosco. Amém. Glória ao nosso Deus. Então deixa aqui a minha abençoada essa oração. Pai seja convosco. Muito obrigado por você ter acompanhado, no nome santo de Jesus, e um grande abraço. Aleluia, glória a Deus.